Glória a Deus. Maravilhoso é o nosso Deus. Aleluia. Toda honra, toda glória sejam dadas ao Senhor. Que bom nós estarmos aí mais uma segunda-feira. Eu espero que as segundas toda segunda-feira seja um dia especial onde você se programe para estar conosco aqui no canal da igreja ou na página da igreja, aonde juntos nós meditaremos aí na palavra do Senhor. Eu tenho falado isso lá na igreja por muitas e muitas vezes, que aonde Salmo 1, quando vai dizer no versículo 2, né? Deixa eu só ouvir o som aqui. Maravilha. Diz assim, na sua lei medita de dia e de noite. Mas antes vai dizer assim, ó, tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então eu entendo que a inspiração, o desejo de estar meditando diariamente na palavra de Deus é o resultado de alguém que sente prazer na lei do Senhor. Não é? Nós temos esse canal aqui onde nós estamos compartilhando a lei do Senhor, né? Os princípios divinos, o fundamento, né? Para que possa ser construída uma vida em Deus e uma vida com Deus. E nós estamos oferecendo isso de forma online para você. Toda segunda-feira às 8h15. Pode atrasar um pouquinho, mas atrasa poucos minutos. E eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui conosco, né? Glória a Deus. Eu espero que muitos outros irmãos também entrem. Você que tem lá a página da nossa igreja, faz o seguinte, vai lá na página, também está simultaneamente no canal da igreja e na página. Vai lá e compartilha, para que amigos que fazem parte ali da sua rede social também possam aproveitar e possam desfrutar desse momento tão especial onde nós vamos estar estudando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Bem, irmãos, para começar, né, queria lembrar a vocês o que nós conversamos na semana passada, na segunda-feira. Bem, nós estamos falando de princípios divinos. E o que são princípios divinos? São fundamentos ou bases que regem a construção de Deus em nós. O fundamento é a base aonde algo é edificado. E sem essa base, a construção que é ali edificada, ela não terá uma certeza de solidez, né? O seu futuro e permanência será incerta. A gente pode ver isso muito claramente em Mateus capítulo 7, no versículo 21 ao 17, né? Mateus 7, né? Do versículo 17 em diante, se não me engano, aonde fala sobre a parábola da construção, da casa construída sobre a rocha e sobre a areia. Quando diz construída na areia, está querendo dizer que foi uma construção construída sem fundamento, sem um fundamento sólido, sem um fundamento estrutural, firme. E quando vier o mar, quando vier a tempestade, quando vierem os ventos, essa construção não vai permanecer de pé. Mas Jesus vai falar nessa parábola que um outro construiu, né? O sensato, o sábio, o prudente, ele construiu a sua casa sobre a rocha, fundamento, algo que vai trazer para a construção solidez, firmeza, um futuro certo de que venha o que vier, aconteça o que acontecer, essa construção vai estar de pé. Então, princípios bíblicos são isso, são fundamentos, são base, estrutura. Amém? São estruturas, bases que regem a construção do reino de Deus em nós. Assim como o engenheiro precisa fazer a faculdade porque ele precisa entender os fundamentos que vão reger a construção de algo. E o engenheiro precisa entender desses fundamentos para que
construção ou as construções que ele vier a fazer se mantenham. Amém? Então, resumindo, princípios divinos. É a construção, aliás, são fundamentos ou base que regem a construção do reino de Deus em nós. E eu quero compartilhar com você nessa noite 4 princípios que encontramos no Gênesis. Vamos abrir aí o livro. Deixa eu só... Eu preparei um chazinho aqui, que tá frio, né? Já deve estar até frio. Então, irmãos, são 4 princípios divinos que nós encontramos no Gênesis. E o que são princípios? Fundamentos ou bases que regem a construção do reino de Deus em nós. Amém? Então, eu gostaria de ler com você Gênesis. Livro do Gênesis. Livro do Gênesis. Existem quatro princípios. Eu tiro 4 princípios. A gente pode tirar muito mais princípios divinos no livro do Gênesis. Ah, meu Deus. Simone, vamos lá. 4 princípios no livro do Gênesis. Tá, pensei que tivesse caído aqui a internet. 4 princípios do livro de Gênesis, 4 princípios divinos. Claro, a gente encontra muito mais. Por exemplo, eu falei 4, mas eu vou dar um princípio divino aqui. Ordem. Ordem. Por exemplo, quando você abre no livro do Gênesis, no capítulo 1, versículo 3, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Veja que Deus está criando tudo e criando dentro de uma ordem. Haja luz, houve luz, fez separação entre luz e as trevas. Deus diz: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus o firmamento de céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Veja, cada dia Deus está construindo algo, criando algo. E o interessante é que quando Deus cria, quando ele começa a dar vida a toda a criação, você vai perceber que Deus vai dar uma ordem, por exemplo, que as águas, né, por exemplo, a terra, que a relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos cuja a semente estava nele. Capítulo 1. Olha que interessante. Deus não criou logo as árvores com seus frutos. Deus não criou a árvore antes da semente. Por quê? Porque Deus cria tudo dentro de uma ordem. Então, eu falei sobre 4 princípios, mas eu vou falar para você aqui 5 princípios. O primeiro princípio que eu me encontro aqui é o princípio da ordem. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus não se manifesta e não habita na desordem. O reino de Deus jamais vai ser edificado numa desordem. É um princípio divino. Tudo que formos fazer, a gente precisa ter como fundamento o quê? A ordem.
disciplina, respeitar as etapas, o tempo. Deus não criou logo a fruta, mas ele primeiro criou uma semente na terra para que ela brotasse e ao seu tempo cada árvore, né, cada árvore frutífera daria então o fruto segundo a sua espécie. Quando nós atropelamos o tempo, nós entramos numa desordem. Isso é sair da ordem, é entrar numa desordem. Estão entendendo? Quando eu saio de uma ordem natural, eu estou entrando numa desordem. E o princípio divino no Gênesis diz que Deus manifesta, trabalha dentro da ordem. Amém? Amém? Salomão vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Salomão, inspirado por Deus, ele está dizendo que há um tempo, ou seja, há uma ordem dos acontecimentos, há uma ordem até das manifestações de Deus, há toda uma ordem, uma sequência que a gente precisa respeitar. Amém? Outro princípio divino que nós entendemos no livro do Gênesis é a família. A família é um princípio divino. A família é um princípio divino. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Vamos lá? Gênesis 22. Abra sua Bíblia aí. Gênesis 22. Aliás, Gênesis 2, versículo 24. Os irmãos que ainda estão aí comigo, dá um ok aí no comentário, tá bom? Para eu saber que vocês estão ainda aí comigo. Vamos lá. Outro princípio divino no Gênesis, a família. A família é um princípio divino. A família não foi uma criação do homem, mas do próprio Deus. Olha o que o livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 24, vai dizer. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Apenas o versículo 24. Por isso deixará o homem pai e mãe e se une, ou se unirá, à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Olha que interessante. Deus já está aqui antes mesmo de Adão e Eva iniciarem a sua prole, antes mesmo de ter seus filhos, Deus já dá uma ordem futura. Deus já está dando uma ordem, um princípio, aliás. Deus está firmando um princípio divino sobre família, que quando o homem e a mulher casam, devem deixar pai e mãe. Ou seja, eles agora são indivíduos responsáveis por eles e pela família que eles agora estarão constituindo. Então, quando eu quebro isso, eu estou construindo a minha família fora do fundamento divino. Porque o fundamento divino não é eu continuar com meu pai e com minha mãe. O fundamento divino, o princípio divino, é que quando o homem e a mulher se unem como marido e mulher, deve deixar pai e mãe. Deixar quer dizer não ser mais peso,
não ser mais responsabilidade deles. Forte, não é? Mas será que é isso que nós temos visto nos dias de hoje, até mesmo dentro da igreja? Aquela cultura brasileira de fazer um puxadinho dentro da casa do pai, da mãe, do sogro, da sogra, e todo mundo vai morando, amontoando todo mundo dentro. Será que essa cultura é uma cultura que Deus se agrada? Não. Irmãos, há suas necessidades, a gente precisa entender, mas a gente não pode, eu preguei isso domingo, relativizar os princípios divinos. Gênesis 2, capítulo 24. É deixar o pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Agora, aqueles que estão casando, não, vou repetir de novo, não são mais responsabilidade dos pais. Não são mais peso de preocupação para os pais. Não podem ser. Não estou dizendo que é isso que acontece, infelizmente. A realidade de muitos não é essa. Mas você precisa entender que para você construir a sua família e para que a sua família seja uma construção edificada na rocha, que ela permaneça, que ela dure, que ela seja abençoada, que ela seja uma manifestação da bênção de Deus sobre vocês, você precisa estar construindo a sua família no fundamento, que é o princípio divino. E o princípio divino vai dizer que no casamento, o homem e a mulher devem deixar pai e mãe. Simples assim. A criação do homem e a mulher envolveram ações diretas do Senhor Deus. Veja bem, isso daqui não é um conselho, é uma diretriz, é uma base de construção de família. É uma base de construção de família. Eu vou adiantar. A gente pode aqui falar só sobre isso. Você que é filho e vai casar, está para casar ou casou, você precisa entender isso. Quer construir a sua família em cima de um princípio divino para que você seja abençoado, sua casa seja abençoada, aceite o princípio divino por mais duro que seja. Deixará pai e mãe. Você não pode mais ser peso. Você não pode mais ser preocupação, embora pai e mãe sempre se preocupe, sempre. Mas você não pode ser mais peso, responsabilidade de pai e mãe. Amém? Então nós vamos adiantar, né? Vamos adiantar. Outro princípio divino que eu encontro aqui no livro do Gênesis. Gênesis, nós falamos o 2:24, vamos para o 2:15. Vamos lá. Gênesis 2:15. Gênesis 2:15. Vocês abriram aí no Gênesis 2:15? Vamos lá? Gênesis 2:15. Vamos lá. Eu estou com minha Bíblia aberta aqui, ó. Primeiro princípio divino: ordem. Viver de forma ordenada. Ordem, disciplina, respeito e submissão à ordem das coisas, ao tempo. Por exemplo, a gente vê essa ordem muito clara quando a gente olha, por exemplo, uma fruta. A laranja, por exemplo. Como eu vou poder desfrutar da laranja com ela verde? Eu tenho que esperar o tempo, porque há uma ordem.
há um processo, né? Há todo um processo, há todo um tempo para que aquela laranja fique ao ponto de eu usufruir, né? De eu saboreá-la. Assim é na nossa vida. Quando nós não entendemos o tempo, hoje a gente tem visto muito isso. Crianças sendo criadas desordenadamente, ultrapassando etapas, pulando o tempo das coisas. Isso se chama desordem. Não há como construir uma vida adulta debaixo da bênção de Deus se você está vivendo uma vida ou criando seus filhos numa vida desordenada acerca do tempo, das etapas. É uma criança que precisava estar brincando, está assistindo, por exemplo, alguns programas de adultos que estão lançando sobre ela uma realidade adulta, quando na realidade aquilo não é para ela ainda, não é o tempo dela ainda. Vocês estão entendendo? Então é muito necessário que a gente entenda isso. É um princípio divino. O tempo é um princípio divino. O tempo faz parte da ordem de todas as coisas. Deus criou no primeiro dia X, Deus criou no segundo X o tempo. Deus está implantando o princípio divino de ordem. A minha casa não pode ser desordenada. A minha vida não pode ser desregrada, desordenada. Quer dizer, poder pode, mas eu não estou construindo a minha vida num fundamento divino. E se eu não estou construindo a minha vida em um fundamento, em um princípio divino, eu não estou construindo na minha vida o reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus é construído em nós através dos princípios divinos. Dificilmente uma mãe e um pai que cria o seu filho, a sua filha, pulando etapas, erotizando eles ainda pequenos. A menina que deveria estar vestida de menininha, bonitinha, como bebê, ela já está vestindo uma calça leg, ela já está colocando um top. Já querem até, se puder, antes de andar, botar um sapatinho alto. Uma boca vermelha. Já maquiagem. É uma criança. Gente, essa questão esse princípio, a gente está falando de criança, até, por exemplo, quando você tem um bebê em casa, qualquer pediatra vai dizer para você que o bebê precisa ter, a minha esposa fala muito isso. Como é que é o nome, Simone? O bebê precisa ter como é que é, Simone, que você diz? Uma rotina. Rotina, o que é isso? Ela precisa ter o seu dia ordenadamente. Hora para cada coisa. A hora de acordar, a hora da mamadeira, é a hora do lanche, é a hora do café. Precisa ter a hora de dormir. Se você começa a extrapolar e a desordenar essa realidade de tempo na vida dessa criança, isso vai atrapalhar o crescimento dela, vai atrapalhar o desenvolvimento dela, até o desenvolvimento psicológico da criança. Aí a gente vê o princípio divino sobre a ordem. As coisas precisam ter ordem, a minha casa precisa ter ordem, eu preciso ter ordem, precisa haver disciplina na nossa vida. É um princípio divino para que o reino de Deus seja construído em nós. Se eu não estou firmado em um princípio divino, eu não tenho o reino de Deus sendo construído em mim. Falamos sobre família, estou repetindo aqui, tá bom? Falamos sobre família. Família foi uma criação do próprio Deus. A palavra de Deus é que deixe o homem, pai e mãe, uniciar a sua mulher. Estou repetindo a nível de memorização. Ou seja, qual é a construção familiar
dentro do princípio divino é que o homem e a mulher deixem de ser peso e responsabilidade dos pais. É um princípio divino. A gente pode estar andando diferente, eu posso estar administrando e construindo a minha casa, o meu casamento, a minha família de uma forma diferente. Eu só não posso relativar. Não, mas Deus entende, Deus sabe. Não, princípio é princípio. Se esforça, se vira, tenha fé, vá em frente, assuma. E você vai ver que a sua família vai ser uma família abençoada. Por quê? Porque ela está sendo construída em cima de um princípio. Os meus pais desfrutam do neto, brincam no final de semana. Eles amam quando eu e a minha esposa vão para a casa deles almoçar, mas nós não somos mais responsabilidade deles. Porque quando eu casei, eu deixei pai e mãe. Princípio divino. Outro princípio divino, obediência. Gênesis 2, eu pedi para você abrir aí. Gênesis, capítulo 2. Gênesis 2. Gênesis 2. Vamos lá? O capítulo 15. O Senhor Deus, capítulo 15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás, livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Princípio divino, obediência. Obediência é um princípio divino. Segundo esse princípio que vemos aqui, Deus coloca obediência como princípio. Goste ou não goste. Veja bem, você obedecer aquilo que você quer obedecer, isso não é obediência. Obedecer aquilo que te dá prazer e que você já queria mesmo fazer ou não fazer, obediência está acima da gente querer ou não querer, gostar ou não gostar. É simplesmente obedecer. Obediência é um princípio divino. E como eu tenho falado desde domingo, o princípio divino não se negocia, não se relativiza. Princípio divino é aquele mais. Ah, mas em compensação não se relativiza. Adão e Eva, a queda não foi porque comeram. A queda não foi porque aquele fruto tinha algo dentro que fez mal para Adão e Eva. Não. A queda se deve à desobediência. Então, tudo aquilo que é construído em cima de desobediência não pode receber o reino de Deus. Não pode ser uma construção, não vai ter a construção do reino de Deus em cima daquilo que foi edificado ou que está sendo edificado em desobediência. Amém? Então, obediência é um princípio divino. Outro princípio divino que eu encontro no livro do Gênesis está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 35. Gênesis 4, versículo 35. Vamos lá? Pegando minha Bíblia aqui, você pega a sua aí. Gênesis 4, versículo, não é 35, é 3 ao 5. 4, versículo, vamos lá, 4. Aqui.
Paz, Naide disse que não ia poder assistir hoje, mas tá aí com a gente, que bênção, né? Gênesis capítulo 4, versículo 3. Vocês abriram aí? Amém? Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou. Daí vem o primeiro homicídio, a revolta de Caim, porque Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Bem, nós poderíamos entrar em muitos aspectos aqui, tá? Mas eu quero me limitar ao porquê Deus não se agradou da oferta de Caim, mas se agradou da oferta de Abel. Abra sua Bíblia e nós vamos descobrir isso. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. É interessante a gente também, rapidinho aqui, é interessante a gente também perceber que no relato, aonde vai falar da oferta de Abel, vai dizer que Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desses. E Caim? Caim, ele trouxe o fruto da terra. Ponto. Caim trouxe o fruto da terra. Ponto. Abel trouxe as primícias. Então aqui a gente já vê uma diferença. Caim simplesmente foi até as suas plantações, simplesmente foi ali e foi retirando as frutas e apresentou para o Senhor. Abel não. Abel teve a preocupação, teve o trabalho, o amor e a fé, porque foi a fé que levou Abel a escolher a primícia, os primeiros animais a chegarem na época de sacrificar. Alguns comentaristas vão dizer que é porque a oferta tinha que estar inserida a morte e derramamento de sangue. Porém, essa orientação não há nos relatos do Gênesis. No relato da criação do homem não vai haver isso. Não vai haver. Então eu prefiro ficar com o que aos Hebreus capítulo 11, versículo 4 diz, que pela fé Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim. A fé, então, o princípio divino de ofertar ao Senhor, fé. Ofertar a Deus deve ser ato de fé. A fé vai levar a você a ser detalhista, observador. A fé vai te levar a procurar oferecer a Deus o melhor e da melhor forma possível. Tanto é que diz, aos Hebreus vai dizer justamente isso, que Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício. O que levou ele à excelência foi ele se dedicar a ofertar ao Senhor com fé. Então nós temos aqui um paradoxo. Abel oferecendo com fé e Caim participando apenas ou realizando um ritual. Amém? Então Caim, ele ofereceu apenas um ritual. Ele foi lá, pegou e levou. Ele não teve preparação nenhuma, preocupação nenhuma, não houve inspiração para aquele momento. A mesma coisa, meus irmãos, somos nós, quando nós não temos inspiração para ir à igreja, inspiração para adorar, inspiração para cantar, inspiração para ouvir a palavra, nós estamos participando apenas, ou aliás, nós estamos realizando só um ritual e Deus não recebe. Deus não recebe. Pode até ter emoção,
mas é um ritual. Porque a fé lhe inspira a dar a Deus o melhor. Foi isso que aconteceu com Abel. A fé inspirou Abel a dar o mais excelente sacrifício. Então, quando eu estou com fé, as minhas ofertas são aceitas, o meu louvor é aceito, o meu dízimo é aceito, a minha oferta, a minha oferta voluntária, aquilo que eu faço para o Senhor é sempre aceito. E quando Deus aceita, Ele se alegra. E quando Ele se alegra, nós nos sentimos fortalecidos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, outro princípio divino: tudo o que você fizer, você precisa fazer com fé, inspirado. Jamais pode se tornar um ritual religioso, porque Deus não vai aceitar. Você pode cantar muito bem, fazer firula, pegar uma música e no final da música, no refrão, você aumentar 3, 4 tons acima, fazer um agudo que dificilmente alguém consegue. Se aquilo ali, se aquele momento ali você não estiver inspirado de fé e realmente dando o seu melhor, o homem pode aceitar, mas Deus não aceita. Porque o princípio divino vai nos ensinar que tudo aquilo que eu for construir de oferta e de sacrifício a Deus não pode ser um ritual. Não pode ser também uma troca, uma barganha, não pode. Tem que ser inspirado pela fé. E quando é inspirado pela fé, você não quer nada em troca. O próprio Hebreus vai falar aqui depois do sacrifício de Isaque. Quando Deus pede a Abraão o seu filho Isaque, o filho da promessa, Abraão não pede nada em troca. E a Bíblia vai dizer, aos Hebreus vai dizer, que foi pela fé que Abraão oferece. A fé não lhe inspira a negociar com Deus. A fé lhe inspira a adorar a Deus. Aleluia. Estamos terminando. Para terminar, outro princípio divino, irmãos, outro princípio divino é a natureza caída do homem. Esse é o princípio divino. Eu preciso pautar a minha existência nessa terra dentro desse princípio divino. Que a minha natureza é pecaminosa. E eu não posso construir a minha vida em cima dessa natureza carnal, essa natureza mundana. Por quê? Porque se eu construir toda a minha vida pautada na natureza pecaminosa, na minha natureza humana e pecaminosa e caída, eu não vou construir em mim, na minha vida, o reino de Deus. E se eu não construo o reino de Deus, irmãos, Paulo vai dizer que não pode agradar a dois senhores. Ou você agrada a um e desagrada a outro. Então a gente precisa entender que existe o princípio divino da natureza humana que é pecaminosa. Por isso nós precisamos e dependemos de fé para buscarmos em Deus uma vida pautada numa nova natureza. Foi por isso que Jesus, quando se encontrou com Nicodemos, ele disse: Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Tudo aquilo que Nicodemos mudou na vida dele, ele mudou por causa da religião, por causa do ritual religioso. 2 rituais religiosos. Mas não havia ainda o nascimento do novo homem. Do homem agora unido a Deus através do Messias. Era um homem que vivia uma vida regrada, pautada em rituais religiosos.
Tem gente assim. Tem gente que parou de fumar, parou de beber, parou disso, parou daquilo, mas parou porque entrou para um ritual religioso. Mas na realidade não foi despertado nele a nova vida em Deus. Cristo ainda não está nele. Amém? A natureza caída do homem é um princípio registrado nas primeiras páginas da Bíblia. Para nossa redenção, a missão da salvação dada pelo Pai ao Filho é executada nas primeiras páginas do Novo Testamento. O princípio divino é de que nós só nos levantamos e nos reconciliamos com Deus através de Cristo Jesus. Para terminarmos, irmãos, o homem não precisa tentar distorcer muita coisa da Bíblia, não. Se conseguir distorcer o livro do Gênesis, já é um grande estrago que se faz. Porque no livro do Gênesis nós encontramos princípios divinos. E como eu tenho dito, princípio divino não é relativado, não é relativo, não é negociado. Princípio divino é princípio. É para ser colocado como fundamento, base, para que então o reino de Deus seja construído em nós. João pregava e dizia, olha, é chegado o reino dos céus. E ele está se referindo a isso. O fundamento que é Cristo, o verbo que se fez carne, ele chegou e agora se esse verbo, se Cristo for o fundamento, será erguido na minha vida o reino de Deus. Não o reino da Assembleia de Deus, não o reino da Universal, não o reino da Batista, da Presbiteriana, da Metodista, da Wesleyana, não. A minha vida não está sendo edificada por causa das denominações, das N denominações, ou de uma específica que eu estou participando. A minha vida está sendo edificada com o reino de Deus por causa dos princípios divinos contidos nas Escrituras sagradas.